Porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados por unos y por otros. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Che Guevara foi dos líderes da revolução que levou Cuba a se tornar país socialista. Seu discurso na ONU em 1964 foi marco. Che falava de uma América Latina livre dos dominadores históricos. Na época, a Guerra Fria dividia o mundo entre capitalistas e socialistas, sob a liderança dos Estados Unidos e da União Soviética. O temor dos países capitalistas era claro, que o socialismo se espalhasse pelo continente americano. Assim, durante décadas, a América Latina foi palco para as disputas da Guerra Fria. Descoberta por Cristóvão Colombo em 1492, Cuba passou boa parte de sua história como colônia espanhola. Com o tempo, Cuba tornou-se grande produtora de tabaco, açúcar, além de porto estratégico para a navegação, e despertou o interesse de seu maior vizinho, os Estados Unidos. Cuba teve 2 guerras de independência contra o domínio espanhol. A última aconteceu entre 1895 e 1898 com apoio financeiro e militar dos Estados Unidos. O país pagaria um alto preço por essa ajuda externa. Cuba torna-se independente, mas contando em seu território com a presença militar dos Estados Unidos, e o primeiro governo de Cuba independente foi o governo militar dos Estados Unidos em Cuba, que permaneceu governando Cuba até 1902. E apesar de ser um governo relativamente curto, foi exatamente nesse período em que foram estabelecidos os mecanismos principais de dominação dos Estados Unidos em Cuba. Os norte-americanos estabelecem, por exemplo, que para ser dono de terra em Cuba era preciso ter o título de propriedade ou reivindicar a área que lhe pertence nos jornais do país com a ajuda de advogados e técnicos agrícolas. Como a maioria dos camponeses não tinha os títulos nem recursos para obtê-los, foi expulsa do campo. E uma grande extensão de terras passou para as mãos de empresas norte-americanas e de latifundiários cubanos. Outra forma de garantir a presença dos Estados Unidos em território cubano foi a Emenda Platt. A primeira Constituição cubana, entre outras coisas, estabelecia a Emenda Platt. A Emenda Platt dava o direito dos Estados Unidos a intervirem militarmente em Cuba para garantir a ordem, a propriedade. Os meios militares para intervir já estavam no próprio território cubano, porque Cuba foi obrigada a ceder uma base naval para os Estados Unidos, que é a base naval de Guantánamo, na província de Oriente. Cuba se torna uma neocolônia dos Estados Unidos. O primeiro presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, sequer governava a partir do Palácio Presidencial. Ele era obrigado a despachar a partir da casa, da chácara do embaixador dos Estados Unidos. Era uma forma da embaixada dos Estados Unidos demonstrar de onde realmente residia o poder. Nos anos de 1950, Cuba vivia sob a ditadura de Fulgêncio Batista. Apoiado pelos Estados Unidos, seu governo foi marcado pela corrupção e pelo crescimento dos cassinos, da prostituição e do tráfico de drogas.
A máfia ítalo-americana mantinha negócios e era influente na ilha. Os cubanos pouco podiam fazer. Com a ditadura, impede-se que ocorram as eleições, impede-se que alguma força política que tivesse contradições com os Estados Unidos se aproximasse do poder. No seio da oposição a Batista, surgem vários grupos que se opõem à ditadura. Um desses grupos é liderado pelo jovem estudante de direito Fidel Castro. De família abastada, Fidel iniciou uma campanha contra a ditadura 3 dias após o golpe de Batista. A intenção era derrubar o governo através da luta armada. Mas como conseguir armas? Em 1953, com um grupo de jovens, Fidel decide atacar Moncada, o segundo quartel mais importante de Cuba. O grupo não foi bem sucedido. Vários integrantes morreram no combate, outros executados no mesmo dia e uma minoria foi levada a julgamento. Fidel Castro estava entre eles e fez sua própria defesa, que ficou conhecida por uma frase: "Condenem-me, a história me absolverá". Após 2 anos presos, os líderes da revolução são anistiados. Fidel Castro, Camilo Cienfuegos e Raul Castro são recebidos com entusiasmo pelo povo, mas partem para o México a fim de organizar um movimento e o próximo ataque contra a ditadura. Fidel ele se estabelece no México, se organiza no exterior, busca recursos entre a comunidade, recursos financeiros entre a comunidade de cubanos que moram nos Estados Unidos, principalmente, alugam uma fazenda nas cercanias da cidade do México, passam a ter treinamento militar nessa fazenda próximo à cidade do México. No México, Fidel conhece o médico Ernesto Guevara, o Che, argentino de formação marxista. Che conhecia bem a realidade latino-americana em razão de suas viagens. Estava atendendo um dos guerrilheiros do grupo de Fidel quando se interessou pela causa cubana. Em pouco tempo, ele aderiu ao grupo, tornando-se um dos líderes da revolução. Hoy aprovecho a oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. Un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Em 1956, a bordo de um pequeno iate, 82 revolucionários armados partem do México rumo a Cuba. Chegando à ilha, foram atacados pelas tropas do governo de Batista. Os únicos 15 sobreviventes se embrenham pela mata, quase sem comida e água. Caminham por dias até chegar à Sierra Maestra, uma região onde os camponeses lutavam contra os latifundiários. Os latifúndios começam a avançar, inclusive para essa região. Produção de café. Muitas vezes pegava camponeses para arrendatários para produzir café, para plantar café. Quando o café começava a dar os seus primeiros frutos, a população era expulsa. E foi justamente nesse lugar que Fidel acabou desembarcando. Rapidamente, uma rede de proteção da população camponesa se estende sobre os sobreviventes, que fornece alimento, informação, que protege, né, adota esses revolucionários da cidade que estão perdidos no campo. Graças ao apoio dos camponeses locais, o movimento se reorganizou e passou a receber novos integrantes. Durante quase 3 anos, os revolucionários fizeram ataques para conseguir armas e travaram várias batalhas contra o exército de Batista. O movimento revolucionário se fortaleceu a ponto de vencer uma grande ofensiva. Nessa ofensiva, foi organizada uma força militar com cerca de 12 mil homens, com apoio de artilharia, força aérea, inclusive navios, fragatas que a partir da costa poderiam bombardear a Sierra, né? E foi uma ofensiva de 35 dias. Agora uma pergunta: como é que um grupo de 300 guerrilheiros consegue destruir
né, ou vencer um grupo numericamente muito superior, que eram 12 mil homens, bem armados, equipados, com força aérea, etc. Naquele momento, o exército de Batista era visto como um exército de ocupação. Era um exército desmoralizado. A maioria dos soldados estavam no exército por causa do salário. E quase nenhum desses soldados estava disposto a morrer em nome do Batista e de sua ditadura. Já o movimento revolucionário contava com combatentes aguerridos que lutavam por um ideal, a construção de uma nova Cuba. No final de 1959, a guerrilha revolucionária avança rumo à capital, Havana. Em 1º de janeiro de 1959, as colunas guerrilheiras tomaram toda a ilha e Fulgêncio Batista renunciou. A revolução era vitoriosa. A população saiu às ruas para comemorar e saudar os combatentes. Para o governo dos Estados Unidos, as mudanças que estavam acontecendo em Cuba eram motivo de apreensão. Durante a Guerra Fria, quando há uma divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, as Américas ficaram sobre a influência, a órbita de influência americana. Então, obviamente, quando Cuba ocorre uma revolução e a deposição do Fulgêncio Batista, que é um aliado dos Estados Unidos, é claro que o governo americano não viu com bons olhos. Assim que tomou posse, o governo revolucionário de Cuba deu início à reforma agrária e nacionalizou parte das empresas estrangeiras. Os Estados Unidos reagiram imediatamente, deixando de comprar o açúcar cubano. O petróleo também passou a ser motivo de conflitos. Ainda em 60, a relação com os Estados Unidos se torna ainda mais grave. Por quê? Cuba não tem petróleo, depende do petróleo importado. O petróleo que era importado em Cuba era vendido pela Standard Oil e os cubanos conseguem petróleo soviético mais barato. E os cubanos começam a importar petróleo soviético. Só que as refinarias de petróleo em Cuba eram empresas estadunidenses. E essas refinarias se recusam a refinar o petróleo soviético. Como resultado, Cuba tinha duas opções. Ou recuava e aceitava as imposições dos Estados Unidos e continuava comprando o petróleo da Standard Oil, ou avançava. Cuba resolveu resistir. Como? Nacionalizou as refinarias de petróleo. A radicalização das relações diplomáticas e comerciais entre Cuba e Estados Unidos trazem consequências imediatas. O governo revolucionário cubano se aproxima da União Soviética e passa a contar com seu apoio. Com John Kennedy na presidência dos Estados Unidos, os conflitos não ficaram apenas na economia. Apenas 3 meses depois da posse, Kennedy ordena a invasão de Cuba na tentativa de derrubar Fidel Castro. A batalha se dá na Baía dos Porcos. Os Estados Unidos tentam inicialmente esconder sua participação no conflito. Para isso, conta com cubanos que moravam nos Estados Unidos, dissidentes da Revolução. Então, lá pelo dia 15 de abril, houve ataque contra as bases aéreas cubanas. Então, aviões da Brigada 2506, com insígnias da Força Aérea Cubana, atacaram as bases cubanas. O governo dos Estados Unidos noticiou que eram aviões cubanos atacando aviões cubanos, como se fosse uma revolta interna. Essa mentira foi desfeita logo no primeiro dia. Cuba perdeu vidas, mas saiu vitoriosa da Baía dos Porcos. No dia seguinte, no enterro dos combatentes, Fidel declara o caráter socialista da Revolução. Inicialmente, a Revolução Cubana não foi marxista, mas o processo de radicalização das relações com os Estados Unidos que começa a boicotar a Revolução, promovem aquela invasão pela Baía dos Porcos no início dos anos 60, cortam a cota de açúcar que Cuba dependia do mercado dos Estados Unidos, então
Cuba se vai aproximando da União Soviética, não por uma opção ideológica inicialmente, mas por necessidade de sobrevivência. A grande questão é a seguinte: durante a Guerra Fria não havia apenas uma rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, mas também uma rivalidade no seio do próprio bloco socialista, que era uma rivalidade entre China e União Soviética. Tanto é que a China via a União Soviética como inimigo principal, mais perigoso que o próprio Estados Unidos. Quando ocorreu a Revolução, Blas Roca, que era o secretário-geral do Partido Comunista Cubano, foi muito bem recebido numa viagem oficial para a China. E muitos líderes da Revolução Cubana começam a ver similaridade entre a luta dos camponeses cubanos e a luta dos camponeses chineses. De tal forma que os soviéticos começaram a se preocupar com isso, começaram a temer que Cuba começasse a gravitar em torno da esfera chinesa, dentro dessa divisão do bloco socialista. E para evitar que isso acontecesse, a União Soviética não hesitou em apoiar Cuba. A pressão econômica dos Estados Unidos se tornou mais intensa a partir da expulsão do país da OEA, Organização dos Estados Americanos, e do total embargo econômico em 1962. Os países que fizessem negócios com Cuba sofriam represálias. Nas décadas seguintes, ainda no âmbito da Guerra Fria, os Estados Unidos atuaram de várias maneiras na América Latina. Os Estados Unidos passam a fazer uma pressão econômica, política e militar sobre todo o continente americano para manter que nenhum país saísse da sua esfera de influência. Isso significava apoiar ou buscar o apoio de elites tradicionais, empresários, latifundiários, militares, a própria igreja. Nós podemos buscar um pouco aqueles populistas, né, como João Goulart, como Perón, que na realidade eles levavam um certo temor ao governo americano. Então o que acontece? Os Estados Unidos passam a financiar grupos que viriam implantar ditaduras. Um dos casos emblemáticos de interferência dos Estados Unidos na América Latina aconteceu no Chile durante o governo de Salvador Allende em 1973. Os 2 ou 3 primeiros anos vão ser muito duros, mas sobre a base de um governo recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno. Allende foi o primeiro chefe de Estado socialista democraticamente eleito na América Latina. Estava há 3 anos no poder quando sofreu um golpe de Estado liderado pelo chefe das Forças Armadas chilenas, Augusto Pinochet. De fato, havia uma certa radicalização e os Estados Unidos já não tinham o poder que tinham no final da Segunda Guerra e justamente a ideia de que está se enfrentando, no caso da América Latina especificamente, tinha Vietnã também, né? Um conflito bastante profundo, né? Com movimentos de esquerda, né? E no caso do Chile, o sucesso de um governo eleito socialista poderia influenciar partidos comunistas na Europa, especialmente o Partido Comunista Italiano, que estavam apostando em vias eleitorais. Então, Estados Unidos via o Chile como um país problemático porque, diferentemente de Cuba, que era uma ilha, o Chile é um país maior, que tinha fronteira com vários países da América Latina, onde havia movimentos radicalizados, na Argentina, né, na Bolívia, e hoje tem já documentação aberta que mostra que Estados Unidos, e sempre se desconfiou, mas que mostra que Estados Unidos tiveram uma participação no golpe. Mesmo distante geograficamente, durante as décadas de Guerra Fria, a União Soviética usou territórios latino-americanos para treinar e financiar guerrilheiros. Apesar da desintegração da União Soviética e do fim da Guerra Fria, o embargo norte-americano a Cuba permanece. Fidel Castro governou Cuba por 50 anos. Hoje, doente, passou o comando ao irmão, Raul Castro. O país registra alguns dos melhores índices sociais nas áreas de educação e saúde.
mas apresenta grandes problemas nos transportes e na habitação. Sobre a atuação dos Estados Unidos e da União Soviética na América Latina durante a Guerra Fria, muitas perguntas continuam sem respostas.